Hoje é a carta de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou pronto a vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O período da igreja de Laodiceia é o último da era da igreja, o último momento de vida cristã antes do próximo tempo de situação, novidade, morte física ou arrebatamento da igreja. O maior sinal da volta de Jesus é o que está na carta de Laodiceia. O livro de Apocalipse é a história da conduta cristã e moral, espiritual, física, econômica, sobre todos os aspectos. E também tem o lado profético, que é o final. Ou o final da tua vida, ou o final dos tempos, no sentido era. Jesus é a testemunha verdadeira, aquele que serve fielmente a Deus. Seus atos e palavras testificam acerca de Deus com precisão. No caminho da salvação, no sentido pleno de entrar nos portais eternos e ter o direito à moradia com Deus, está a pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa central. Laodiceia significa justiça do povo. Ficava próxima à cidade moderna de Denizli, atual Turquia Ocidental, a 180 quilômetros suleste de Esmirna, uma das 7 cartas. Fundada por Antíoco II, em 250 AC romano, seu nome em honra a Laodice, sua esposa. Então, naquela época, se dava nome, como hoje, as ruas, as pessoas que fizeram bem para a sociedade daquela cidade ou daquele bairro. O nome sempre é uma homenagem, seja cidade, seja ruas. Mensagem da carta: para uma igreja corrupta e míope, dotada de uma fé cristã superficial. Corrupta quer dizer, se compra a verdade por qualquer situação. Corrupta moralmente. Inverte a verdade naquilo que interessa, porque aquele instante é o que interessa. Isso é corrupção. Corrupção é torcer a verdade ao meu interesse, E míope, no sentido de não enxergar a verdade do Evangelho em Jesus. Ponto estratégico para os portos de Mileto e Éfeso, a 160 quilômetros, centro de estrada para Pérgamo, que é outra carta, tornando-se assim uma cidade comercial e bancária. A cidade de Laodiceia tornou-se uma cidade bancária, no sentido de guardar o dinheiro do comércio, investi-lo. E a instituição bancária vem, quem tem, empresta quem não tem, cobra os juros, como os bancos hoje. Então, Laodiceia, o forte dela era o comércio e a questão institucional bancária. Na indústria era de lã, vestuário e tablets medicinais. Ocupou uma área com 25 aldeias. Isto, para a época, 25 aldeias era uma metrópole. Para a vida lá. Seria hoje a São Paulo, seria hoje uma Brasília, porque essa atitude mental da rotina reflete no moral da cidade.
e reflete no moral espiritual se for convertido. Por isso que o Senhor tomou as cidades da época, tomando o seu servo João, e explicou o que seria as cidades. Então aqui, a cidade estava sujeita a constantes terremotos. Esse era o calcanhar de Aquiles da situação geográfica, a causa do seu abandono. E ela foi abandonada porque se fazia um investimento e se perdia com tremor de terra. A arqueologia recuperou uma pista de corrida de 3 teatros e só um teatro com 136 de diâmetro, 136 metros. Então era uma mega cidade. E que havia um público porque na época o Império era romano e as atrações vindo da Grécia dos Jogos Olímpicos, né? Porque a Olimpíada começou na Grécia, então eles tinham as atrações de Olimpíada, atrações do estilo Coliseu, e os teatros, eles eram ricos, era uma cidade rica no teatro e na dança. Então pessoas que gostam de leitura, gostam de conhecimento, vão aos teatros, né? Então a pessoa que se ocupa num trabalho rotineiro, ela gosta de ocupar, mentalmente falando, não o operacional, mas mental, o intelectual, profissões que exigem pensar muito, elas são mais inclinadas ao teatro por isso, porque a atividade do teatro é intelectual. Então, Colossenses 4, 15 e 16. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia lede a vós também. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma atividade de igreja muito semelhante à igreja de Colossos. Por isso que ela é citada em Colossos, né? Ela foi escrita por Paulo, e ela misturava 3 situações: o legalismo judeu, a especulação filosófica grega e o misticismo oriental, que é bem típico das igrejas da nossa era. Cristo se expressa como quem fora desta igreja, crente que professam ser cristãos, mas agem como ateus e seguem heresias humanas, parecendo estar certos espiritualmente. Não percebe, fala e depois na vida rotineira age bem diferente do que falou, do que orou. Aí entra em contraposição as palavras com as atitudes. E nós somos o que fazemos. E somos o que falamos se fizermos. Só falar não somos nada. É assim que Deus é o homem. Deus não se convence pelo ardil de palavras, mas pelas atitudes dos homens. Fazer o que é certo e o que é correto. Frio, que nós lemos ali, formal sem vida espiritual, morno, em cima do muro, e quente, entusiasmo e fervor. Então ele disse que antes fosse quente ou frio. Quente quer dizer com entusiasmo, e morno, em cima do muro, é uma expressão cultural que quer dizer: eu estou aqui, eu sou capaz de sair desse muro, mas eu não saio e vejo o que você faz. Atrás do muro não, eu estou aqui na minha vida, você faz o que você fizer. Em cima do muro significa, fico de olho, quero estar integrado ao grupo, mas não me envolvo com o grupo. O morno é isto. Ele tem a vida dele particular mental, e daí na hora que precisa, ele se faz de bonzinho para ter moral. Isso é um morno espiritual. Pessoa que tem essa tendência mental de agir. Ela tornou-se complacente. Seus seguidores não foram perseguidos, mas estavam confortáveis sem evangelização, oração e leitura bíblica. A igreja de Laodiceia não tinha os princípios cristãos. Só se conhece a Deus lendo a Bíblia. Ninguém conhece a Deus só porque alguém falou. Tu sente Deus pela natureza, com certeza. Sente Deus quando nasce uma criança, com certeza. Foi Ele que fez. Não tem quem não ame um bebê. Porque a presença de Deus, Criador, está ali, um filhote, uma flor que está nascendo, uma fruta fresquinha. Mas essas são revelações de Deus, Criador. Mas sentir Deus
dentro de mim, na vida diária, é lendo a Bíblia, falando com Ele, ou evangelização é fazer as pessoas à tua volta entender que Jesus é a solução para ela. Nenhum programa de igreja criado pelo homem pode trazer vida, assim como um circo não pode ressuscitar um cadáver. Uma igreja local, ela não vive de atração. É isso que ele fala para essa igreja. Ela não pode viver só de eventos sociais, né? Não que não deva ter, mas não fazer isso a base do seu trabalho, porque isso não traz a presença de Deus. O que traz é pensar nele e cantar e orar juntos. O perigo das igrejas é fazer desses eventos o motivo da igreja existir. A igreja nasceu quando o Espírito Santo veio. Atos 2. Atos 2 fala do início da igreja cristã, quando Jesus subiu ao céu, 50 dias depois o Espírito Santo veio, e eles falaram línguas como de fogo. Então, quem começou a igreja do Senhor, após a morte de Jesus, foi o Espírito de Deus. Quando ele se entristece, o Espírito Santo, a igreja perde poder e vida que vem dele, aonde as reuniões, quando as sociais, são em maior número numa igreja do que as reuniões espirituais, que é o culto a Deus, o Espírito Santo se retira. O poder dele. Quando o pecado é confessado, os membros da igreja se acertam com Deus e uns com os outros, se o pecado for uns com os outros, o Espírito inspira nova vida, avivamento. O avivamento só vem na alma de cada um que confessar para Deus os seus pecados. Não existe sentir Deus sem falar com Ele. Jesus disse, né, na célebre oração, perdoa-me assim como eu perdoo aos que me têm ofendido. Então, você é perdoado por Deus na proporção que perdoa quem erra com você. Então, se você quer sentir o perdão divino, você vai sentir na proporção que você perdoa. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele vai te medir como você mede os outros. O perdão divino é conquistado pelo esforço de compreender o próximo, porque todos erram e todos pecam, por isso que Jesus veio. E perdoar inclui relacionamento de ajudar a pessoa. Perdão não é um sentimento, é atitude. A igreja se via pelos olhos da prosperidade material exclusivamente e não são itens da vara de medir divina, e sim as intenções, atitudes e amor. Não é ter condições, uma mesa farta, que mostra que Deus ama a gente, irmãos. Esse é um momento de prosperidade que você passa e Deus permite. Mas nunca que Deus te ama mais do que o outro. Não é você com as contas todas no vermelho, já está virando roxo as contas, né? É mais vermelho, né? Ah, Deus não me ama. Não tem nada a ver. É um momento de provação. Deus está contigo quando você tem bom testemunho e você tem a presença dele. Ai, Deus está contigo. É o teu testemunho de atitudes que mostra que Deus está com você. Essa igreja de Laodiceia, como ela era rica, tinha bancos, tinha, né, as indústrias, o comércio, uma cidade próxima ao porto, passava por ali, muitos emprestavam. Eles achavam que porque eles tinham dinheiro que Deus era com eles. E não é assim. Deus é com os sinceros. É tanto que na carta aqui que foi lida, estou a ponto de vomitar-te, no versículo 16. Da minha boca, estou rico e abastado e não preciso. Foi escrita porque a igreja era assim de Laodiceia, extremamente rica e próspera. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, no sentido espiritual, não dinheiro, pobre no sentido espiritual, cego sem enxergar e nu, quer dizer, sem vestes de justiça. E vestes de justiça é no coração, é na intenção, é na bondade, irmãos. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Qual ouro? É você passar pela tribulação, pela afronta, pela ofensa, pelo desemprego, pela enfermidade. Ouro na Bíblia fala de fé, e você ter fé que aquilo vai passar e você vai conseguir tudo de novo. Isso é refinado pelo fogo para te enriqueceres espiritualmente. Vestiduras brancas, que é a salvação, sem dolo, uma vida sem dolo, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para enxergar, para ver.
Eu repreendo e disciplina quantos eu amo. Disciplina divina é muitas vezes você orar e ainda não receber o que pediu. Ele te colocou de disciplina no tempo. Mas por quê? Porque Ele ama você. E se Ele quer te usar como um testemunho de vida? Ser, pois, zeloso e arrepende do quê? De ser morno. De desacreditar em Deus. De não fazer diferença não vir no culto. Não fazer diferença estar na igreja. Não fazer diferença ter família. Não deixa essa mornidão do mundo entrar em você. Não, tem que fazer diferença. Você tem que se importar com a presença de Deus, se importar com a família, se importar com a igreja. Forno da exigência, purificar um cristão, as provações nos humilham, nossos pecados são eliminados por meio do arrependimento. Cristão aperfeiçoado, 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque quando a gente entende que falar com Deus, através da pessoa de Jesus, não através de outro personagem, mas a não ser Jesus, a tua alma é avivada na confiança, a tua mente é esclarecida com inteligência, o teu coração fica forte para amar. Mas é a pessoa de Jesus que produz isso. Se quisermos ser ricos para a eternidade, temos de comprar essa moeda, Jesus, numa linguagem figurada. Ele nos coloca a veste de justiça de Cristo, pois ela esconde os nossos pecados. Quando a gente confessa a nossa raiva, o nosso ódio a Deus, cada vez que vem e diz, Senhor, me perdoa, eu não queria sentir isso por essa pessoa, não queria sentir isso pelo meu filho, o que é isso? Eu estou fazendo aquilo que meu pai fazia comigo, estou fazendo isso que minha mãe fazia, estou fazendo o que o fulano fazia, estou fazendo igual. Tu percebe nas provações que você está fazendo igual, por quê? Porque você guardou a amargura daquilo. A amargura te prende e você faz igual o que fizeram contigo. Então, na aprovação, como um ouro, você abandona aquela... E diz, mas por amor é que você vai reconhecer que errou. Porque você falou como sua mãe falava, como seu pai, como seu irmão, um colega, seja quem for. Aí, por amor àquela pessoa que está na tua frente, você diz, meu Deus, eu estou fazendo igual, me perdoa. É sempre o amor. Se você não amar ninguém, você nunca vai ter do que se arrepender. Mas não vai morar no céu. Porque o céu é o lugar de quem ama. De quem quer estar bem com o próximo. Cega e sem discernimento. João 13, 1-21. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é, deixar Jesus dentro de você, te fazer um homem novo, uma mulher nova, no sentido de pensar como filho de Deus, no sentido de ter força para compreender com paciência, não se desesperar, não se irritar, não ter medo. E esse olhar positivo é a fé em Jesus que nos dá. Porque o que não reclama, mas agradece a Deus o que tem e saúda o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, saudando ele, não, Pai, me tira deste vale, você tirou tantos, a Bíblia tem tanto exemplo, me tira desse desemprego, Jesus, me tira, eu estou enfermo, me dê saúde, eu estou triste, não me sinto amado, me dá alegria, eu quero ser amado por ti. Você pede a ele, chega a ele, clama por ele. Ele põe na tua mente a força dele de vencer. É isso que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, tu tens que deixar teus conceitos e deixar a novidade da minha presença nascer em você. Jesus.